Eu vou mostrar para vocês como é que faz um PCMSO do zero, tá? Pelo Word mesmo. Bom, basicamente a gente precisa entender alguns conceitos de aplicação de exames, tá? É o que a gente utiliza na região e algum desses exames é previsto já diretamente nas NRs, que a gente tem que seguir, as NRs são soberanas nesse caso aí, tá? Então, quando a gente está elaborando um PCMSO que não tenha risco significativo, no mínimo tem que ter avaliação clínica ocupacional, tá? Ou seja, o funcionário tem que passar com o médico. Aqui a gente padroniza também a cuidade visual, porque na nossa concepção, se o cara não enxerga, ele vai ter um acidente. Então a gente precisa testar e ver como é que está a visão desse cara. Se o ruído se apresentar qualitativo acima de 80 decibéis no PGR, deve-se pedir audiometria tonal. Ou seja, eu não sei quanto está o ruído, a empresa ela não quis quantificar ou vai esperar um pouco, ela acaba economizando um pouco nessa quantificação, mas paga mais em exame médico. Então, o ideal é quantificar, porque daí a gente consegue ver se realmente necessita ou não, tá? Poeiras ou partículas maiores, pessoal, a gente sempre pede espirometria. A espirometria, ela é uma porta de entrada para o raio-x. A gente vê que começa a alterar essas espirometrias e entra com o raio-x de tórax, PA ou IT, tá? Sílica, pessoal, a sílica, ela causa silicose. E lá no próprio anexo da NR7, tá, tem essa solicitação do raio-x de tórax PA ou IT, certo? Então, o diagnóstico é feito através do raio-x. Então, a gente orienta a solicitar. Já vi alguns casos que quando está muito, muito abaixo mesmo, quantificar tudo certinho, a gente mantém apenas a espirometria, tá? Mas isso fica a critério do médico responsável, que é um médico do trabalho, com RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Não é qualquer médico, não é um médico pós-graduado, ele precisa ter o RQE de especialista, certo? Químicos hepatóxicos, pessoal. Geralmente a gente faz essa gama aqui de exame. Então, o cara lá que pulveriza não, mas o cara que trabalha com pintura através de pistola, né, que dissipa muito aquele componente químico ali. Então a gente também monitora o fígado dele, tá? Químicos nefrotóxicos, ou seja, passam por um processo de excremento muito grande ali dentro do corpo. Então a gente também monitora, ou às vezes entra de forma preventiva, se não está acima do nível de ação tanto quanto o limite de tolerância, a gente pode entrar como forma preventiva. São casos e casos, tá? Você precisa ter uma analisada real no documento de segurança, ver se está bem feito, quantificado, e lembrando que o médico ele tem essa autonomia de apontar inconsistência no inventário de risco, tá? Benzeno, pessoal, isso daqui sempre, ou seja, o cara que abastece vai ter que fazer ácido transmucônico na urina, tá? Isso daqui é solicitado lá na NR20, tá? Tolueno, reticulócitos. Trabalho em altura, aqui é um ponto bacana, que são atividades especiais, tá? Então, o cara que trabalha em altura, confinado à eletricidade. No mínimo, a gente pede avaliação psicossocial para ele. Vejo também a galera pedindo glicemia junto, mas em norma que a gente tem no mínimo é a avaliação psicossocial, que é obrigatória até lá. Porém, aqui na região, a gente solicita a avaliação psicossocial, pede um hemograma, glicemia em jejum, eletrocardiograma e encefalograma. Então, a gente utiliza essa gama de exames aqui. Tem uma polêmica envolvendo esses dois exames, tá, pessoal? Mas, como é um exame não invasivo, um exame barato de se fazer, grande parte dos profissionais, dos médicos que assinam essa documentação, preferem preservar esses exames, tá? Tem médico que tira, tem médico que não, mas a gente sabe que tem a resolução da ANANT lá e tem suas controvérsias, né? Então a gente mantém aqui, mas por critério do médico, tá? Por critério médico. Para NR11, a gente pede geralmente o eletrocardiograma, tá? Por quê? O cara, às vezes, ele tem alguma doença cardiovascular, não, mas uma doença cardíaca, né? Ele é cardiopata. E a gente solicita o eletrocardiograma para ver se tem alguma doença de base já que a gente já consiga orientar ele a procurar um profissional como um cardiologista, tá? Manipulação de alimentos, pessoal. No mínimo, a gente pede o exame parasitológico de fezes e coprocultura, tá? Então, no mínimo, tem que ter esses dois exames aqui. Tem lugar que pede suave, oral também, micológico de unha. Então, assim, varia de acordo com a região. Aqui a gente pede esses dois porque na época a gente começou a solicitar, que já tem um grande tempo que a gente mexe com isso, né? O suave era muito difícil de fazer, não achava o laboratório que realizava, então a gente parou e manteve esses dois aqui, tá? É esse PF Copro e tem alguns lugares que pede micológico de unha também, tá?
Atividade envolvendo eletricidade, tá? No mínimo um teste de Shihara. Outra coisa que eu não coloquei aqui, que a gente... Químicos em geral, radiação ionizante químicos em geral, a gente solicita sempre o hemograma, tá? Só para reforçar isso aí, para ficar completinho o vídeo. A gente coloca agora exposição à radiação ionizante. No mínimo, nós devemos pedir hemograma com plaquetas. Então, isso daqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é um resumo básico, entendeu? Logicamente que o cara que vai elaborar a documentação, porque grande parte das vezes não são médicos que elaboram essa documentação, os caras assinam. Você precisa ter um conhecimento, uma vivência, entender como é que funciona a sua aplicabilidade do químico, onde que ele é metabolizado, se ele altera aqui, se ele altera ali. Então, é ali que você vai monitorar, tá? E vai ver também a plausibilidade de solicitar esse exame ou não. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração, tá? Agora, o que eu estou passando para vocês aqui é previsto em norma. Então, grande parte das coisas aqui estão previstas em norma, certo? Então, agora a gente vai fazer uma documentação, eu vou fazer um quadrinho ali para vocês verem basicamente como é que funciona, tá? Bom, eu vou disponibilizar para vocês esse modelinho aqui. Vai estar disponível um link na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem comprar esse texto base para vocês utilizarem aí nos documentos de vocês, é um valor singelo, no mínimo aqui, cara, na região nossa, o PCMSO, é no mínimo R$ 400. E isso pode chegar a 2, 3, depende do tamanho da empresa. Tá? É empresa pequena, né? Um escritóriozinho, algo do tipo. Bom, primeiramente, a gente vai fazer, para fazer o PCMSO, tem que ter o PGR. Então, vocês têm que ter um PGR que embase tudo isso, tá? Aqui ele já está em mãos, então a primeira coisa que eu vou fazer é copiar a razão social desse PGR. Vou pegar aqui e substituir, no caso já está feito aqui, tá? Vou apontar a logo e aqui eu vou colocar a validade do documento. A validade do documento, pessoal, o PCMSO em si ele não tem uma validade legal. Porém, dentro do PCMSO, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, temos o relatório analítico, que ele deve ser revisto a cada 12 meses e deve ser feito um comparativo. Sendo assim, todo ano a gente orienta as empresas a estarem refazendo esse PCMSO, porque a gente revê o documento como um todo e faz o relatório. Existem empresas que não têm aplicabilidade do relatório analítico, por exemplo, os MEI. Então, assim, a gente tem os enquadramentos corretos, tá? Porém, aqui a gente sempre faz o relatório analítico, independente da empresa, a gente sempre faz para evitar dor de cabeça e a gente é uma forma de padronizar. Isso são critérios internos da empresa, tá? Mas a gente orienta, ó, não tem essa obrigação, a gente faz e dá um desconto por isso, entendeu? Não paga o relatório, certo? Chega num valor mais bacana para o consumidor final. Então, o relatório analítico NR7, tá? A elaboração, vou colocar a data que vai ser elaborado, tá? Que é janeiro, e a validade. Então, validade de 1 ano, certo? E esse daqui vai ser o vencimento da documentação como um todo, porque a gente utiliza também esse parâmetro do relatório analítico para ir revendo essa documentação anualmente, tá? Então, aqui no cabeçalho a gente vai colocar a razão social. Aqui vocês vão ter que colocar o logo da empresa de vocês, tá? Da empresa prestadora. E no rodapé, a gente vai colocar o e-mail da empresa de vocês, o logo e o telefone, tá? Aqui na caracterização de empresa cliente, então a gente vai ter que alterar a razão social, vai ter que alterar o CNPJ. Sempre sugiro vocês consultarem direto no cartão CNPJ, lá pelo Google, tá? Para vocês verificarem se está certinho as informações PGR. Inscrição estadual. Isso daqui vocês também conseguem pelo Google, tá? Você vai lá em consulta inscrição estadual. Aí vai aparecer um site do Sintegra, você entra no Sintegra, depois você vai apontar o F, né? Que no caso esse documento é de MG. Então a gente entra lá, coloca o CNPJ e consegue consultar. Agora tem um login pelo Gov também que a gente tem que colocar lá, mas tranquilo, isso daí é algo de praxe para quem mexe na área, tá? KNAI, você vai puxar o KNAI de acordo com o cartão CNPJ ou de acordo com o PGR, tanto quanto a descrição, tá? Endereço, a mesma coisa. Grau de risco, pessoal, você tem que ver de acordo com o KNAI, tá? Então, o grau de risco, ele tem algumas alterações de KNAI preponderante, mas a grande maioria vai bater de acordo com o principal, tá? Isso daí é o cara que conhece muita empresa lá e sabe onde que esses funcionários estão, então grande parte vai ser o KNAI principal que a gente vai utilizar para puxar esse grau de risco, tá?
Ativos. Aqui, pessoal, não é algo obrigatório a gente apontar no PCMSO, é facultativo. Então, não é uma obrigação apontar a quantidade de funcionários. Porém, para mim elaborar um PCMSO, eu preciso de uma relação de funcionários com cargo para saber se está batendo as funções que estão no PGR com os cargos que estão ativos na empresa, porque eu não posso fazer um documento faltando função. Não dá, entendeu? Então a gente precisa fazer batendo certinho. Isso daqui você fica a seu critério. Você pode colocar ou excluir. Aqui eu vou apontar porque eu já tenho essa relação de funcionários, mas é algo que não é obrigatório apontar aqui. Afastados, pessoal. Então aqui a gente aponta quem está afastado da empresa, né? Se é afastado por qual motivo do afastamento também, entendeu? Então tem 2 afastados, um por auxílio-doença, outro por acidente de trabalho. Tem 3 afastados, um por auxílio-doença, um acidente de trabalho, um por licença-maternidade. Então seria dessa maneira, tá? SESMIT NR4, então você vai ter que fazer um cruzamento de informações com a quantidade de funcionários e o grau de risco da empresa. Então, aqui, como é grau de risco 3 e tem 10 funcionários, não se adequa, tá? É desobrigado. A CIPA, toda empresa precisa pelo menos ter um funcionário treinado. Na verdade, a empresa precisa designar e treinar esse cara, tá? Mas esse designado ele não tem estabilidade conforme que nem os eleitos por voto de escrutínio secreto, tá? Bom, continua aqui é tudo texto base. Aqui você vai ter que apontar qual profissional que elaborou o PGR, a data que foi elaborado e quem que é o responsável técnico, tá? Nesse caso aqui foi a Shirley, por exemplo, com registro tal. Então apontei aqui, foi elaborado em janeiro de 2026, ponto. O resto aqui tudo texto base, pessoal. Agora eu vou fazer 2 quadrinhos aqui junto com vocês, para vocês terem uma ideia de como é feito esse PCMSO. Estou tentando ser breve para não deixar muito longo o vídeo. Bom, então esse daqui é o quadrinho, tá, que eu utilizo. Aqui basicamente eu deixo em título, né, porque daí já puxa certinho lá no sumário de forma correta, fica bem organizadinho, o documento fica bacana. Então aqui eu vou apontar o cargo, né, e aqui o setor. Aqui o setor e aqui o cargo, mesma coisa, tá? Aqui eu vou apontar a descrição de cargo, mas Wallace, de onde eu puxo isso? Então a gente vai puxar lá do PGR. Então a gente vai procurar um inventário de risco dentro do PGR. Então começou aqui, ó. Então você vai ter que entender a estrutura. O PGR ele é um inventário de risco e plano de ação. O resto que tem no PGR é tudo encheção. Encheção não é tudo firula, vamos colocar, entendeu? É tudo texto base. Então o que vale mesmo é inventário de risco e plano de ação. Para nós só inventário de risco. A gente nem precisa olhar o plano de ação, tá? Então, setor administrativo, tá? Puxei daqui, vou lá e aponto na documentação, ó. Administrativo. Cargo, aqui ó, função, ó. Então a gente vai apontar lá. Esse cara ele não deve nem ser registrado, ele deve ser um prolabore. Só que às vezes ele vai acessar uma empresa e tem empresa que solicita, porque ele deve seguir também as mesmas normas de segurança do funcionário, tá? Aqui a descrição de cargo, descrição de atividade, então a gente vai colocar aqui. E vai ver os riscos que estão presentes no ambiente laboral. Então aqui tem o tipo de agente ergonomia. E o agente é a postura incômoda por longos períodos, que eu já apontei aqui, ó. Também temos outro ergonômico, que é o estresse diário, tá? Agente psicossocial. Então aqui eu coloquei psicossocial e estresse diário para ficar bem bacana aqui, tá? Isso daqui tá até uma polêmica, tá, pessoal? A questão do psicossocial da NR1 não tem nada a ver com a avaliação psicossocial de NR35, de atividades de risco, tá? A avaliação psicossocial da NR1 pode ser feita por qualquer profissional, só que a gente tem que apontar os riscos referentes ao ambiente laboral. A avaliação psicossocial é pessoa, da NR35 é relacionada à pessoa, indivíduo. Então são coisas totalmente distintas, tá? Então tem outro ergonômico aqui que é o trabalho repetitivo, então eu já vou apontar aqui, ó. Estresse, vou colocar ele aqui no meio. Trabalho repetitivo. Estresse diário. Então de acidentes aqui, ó, tem impacto contra a mobília, ó. Impacto contra a mobília. E queda de mesmo nível. Vou até colocar antes aqui.
Eu acho que ficou mais bonitinho. Impacto contra a mobília. Então, ok, a gente tem o primeiro quadro, tá? Eu não tenho nenhum funcionário nesse quadro, mas a gente não aponta aqui também. Então, basicamente, o PCMSO é isso, tá? Mas, Wallace, a questão dos exames. A gente tem que analisar agora o quadro de riscos. Então, para essa função que não tem risco significativo, ou seja, não tem algo palpável para a gente tratar ali, dá para a gente parar ele por aqui. Então, a gente vai manter apenas o exame clínico e a cuidade visual. Essa função não tem risco físico, não tem risco químico, não tem risco biológico, tem ergonômico, mas assim, a questão da ergonomia, tem alguns prevencionistas que pedem raio-x da coluna lombo-sacro. Eu não concordo com essa tese, porque é uma faca de dois gumes, entendeu? Então, 80% das pessoas possuem alguma patologia relacionada à parte da coluna, né? Muito comum do brasileiro. E isso pode, de alguma forma, até você conseguir comprovar que isso não tem relação laboral, cara, é um trabalho muito grande, entendeu? Demanda muito tempo, então, assim, eu não vejo necessidade nisso, tá? Agora, se for um trabalho realmente muito braçal, com um estresse de quase 70 quilos para um homem, tipo, que não pode, né? A CLT fala que deve ser até 70 quilos, se não me engano. Então, a gente tem que entrar com alguma medida, mas não é o caso aqui, tá? Ou, por exemplo, orientar com a parte de ergonomia, né, de dividir essa carga em dois, e às vezes a gente mantém dessa maneira. Ok? Então, nesse cargo aqui, a gente pede exame clínico. Tem clínica que só pede exame clínico, nem a acuidade visual. Eu já sou contrário a isso, porque a acuidade visual, o cara precisa enxergar para fazer atividade, porque isso aumenta significativamente o risco dele ter um acidente se ele não está enxergando. Às vezes não é nem culpa dele. Então é importante a gente saber como é que está a acuidade dele, principalmente para perto, tá? Esse teste que a gente utiliza é o de Jaeger, tá? O principal objetivo dele é vista cansada, que é presbiopia, tá? Bom, vamos continuar agora. Aí agora a gente vai para o ajudante geral, tá? Então eu vou fazer dois quadrinhos aqui para mostrar para vocês. Então a gente vai pegar o setor, vai apontar aqui e aqui. Vai pegar o cargo, apontar aqui e aqui em cima, tá? E fazer a formatação do jeito que tá. Então ele vai vir às vezes minúsculo, deixa maiúsculo, deixa bonitinho, tá? Vai pegar a descrição de cargo. Deixa eu ver se tá com pontuação aqui, tá? A descrição de cargo vai colar aqui, então eu vou copiar daqui e jogar aqui, ok? Agente físico, ruído, tá, pessoal? Aparentemente de forma qualitativa, eu não estou achando quantificação. Então, se é um ruído qualitativo, a gente pede audiometria, o que já está sendo solicitado aqui, tá? Levantamento e transporte manual de pesos, tá certo. Vou ter que colocar em amarelinho aqui já. Cadê aqui? Transporte manual de peso. Psicossocial, ó, tá certo também, tá? Vou colocar tudo minúsculo aqui. Atividades que exijam, tá tudo batendo, tá? Eu já tava gravando esse vídeo, eu tô gravando pela segunda ou terceira vez, porque eu vi que eu tava preenchendo um negócio errado na documentação aqui, aí eu corrigi para vocês, tá? Risco de acidente, então é queda de objetos, ó. Não, transporte manual de peso, risco de acidente, queda de objetos, só queda de objetos? Ok, então é apenas queda de objetos, ok? Então aqui, pessoal, o que tem de risco significativo aqui? Tem ruído. Foi quantificado? Não. Se tivesse acima de 80, a gente já entrava com a audiometria, mas se não tiver, a gente não solicita audiometria. Como eu não sei quanto tá, eu tenho que pedir audiometria de forma preventiva, ok? Então, mais um feito. Agora a gente vai para os ajudantes de eletricista, que são... Tudo isso daqui é o mesmo risco, só que são diversas funções, tá vendo? Só que todos expostos ao mesmo risco. Então, o que eu vou fazer aqui, cara? Postura incômoda. Deixa eu ver como é que tá aqui. Bom, vamos começar com o risco físico. Então, o ruído tá certo.
Postura incômoda, corrigir o ergonômico, tá? Postura incômodas por longos períodos. Aqui, psicossocial, atividades que exigem esforço, atenção constante e esforço físico elevado. Mais uma vez, é algo que eu não consigo mensurar. Então, se eu não consigo mensurar, eu não tenho como ter uma acurácia e precisão sobre a solicitação do exame. Então, mantém dessa maneira, tá? Psicossocial, agente de eletricidade, que é o acidente. Seria o choque, né? Mas tudo bem. Eletricidade, acidentes com eletricidade, queda de objetos, vou colocar aqui antes. Eletricidade, deixa eu ver se tem mais algum. Ah, aqui tem, ó. Trabalho em altura, que é um risco de queda, tá? Então aqui, pessoal, já nós vamos ter que fazer um enquadramento diferente nos exames. Lembra que eu falei para vocês? Maior que 2 metros, ó. Então aqui, como tem atividade em altura, a gente vai olhar a tabelinha lá. Logicamente que eu já sei por trabalhar com isso, né? Mas trabalho em altura. Então eu vou solicitar todos esses exames, ó. Eu vou colocar aqui nesse quadro. Então vamos lá. Hemograma com plaquetas. Como são exames para atividade especial, a gente não solicita na demissão, tá? Porque são exames pontuais, devido à atividade específica que esse cara vai fazer lá. Então, hemograma, a gente vai apontar glicemia, em jejum, 12 meses, eletrocardiograma, cada 12 meses, avaliação psicossocial, e eletroencefalograma, que tirou aqui. A cada 24 meses, tá? A gente utiliza aqui o parâmetro a cada 2 anos. A mesma coisa para o raio-x também. A gente solicita a cada 2 anos, tá? Então tem trabalho em altura aqui. Então tem que ter... Aqui eu vou colocar um quadrinho aqui. Aqui. Atividades especiais. Trabalho em altura. Em altura. E eletricidade. NR10 e 35. Por que eu estou apontando dessa maneira, pessoal? Porque tem que ser consignado no ASO esses treinamentos. Então depois o médico que for atender tem que carimbar lá, ó, apto para trabalho em altura e eletricidade, tá? E é assim, pessoal. Basicamente a gente faz o PCMSO dessa maneira. Agora eu vou mostrar para vocês a parte final da documentação ali, só para vocês, caso tenham interesse em adquirir esse documento base para estar fazendo a documentação, auxilia porque é um documento simples de mexer, tá? Então aqui é um exemplo de relatório analítico, tá, pessoal? Então a gente vai colocar a data do relatório, que vai ser janeiro, certo? O relatório tem que ser de 2025 a 2026, a gente sempre trabalha de forma retroativa. Aqui a gente vai colocar os exames por setores, né? Então, no setor de gerência, isso daqui é um outro documento que eu utilizei como base.
Então aqui a gente vai colocar a quantidade de exames que foi realizado durante o ano, tá? Número dos exames, se teve algum exame anormal, ou seja, uma acuidade visual que deu J3, uma audiometria que deu fora dos limiares de normalidade, uma glicemia muito alta. Então a gente aponta aqui, aí aqui a gente vai fazer uma porcentagem, por exemplo, aqui teve uma acuidade visual alterada, que é 1 de 2, né, que foi realizado, então 50% desses exames estão alterados. Para o próximo ano, são 8 funcionários nessa função, então tem que fazer 8 exames, tá? Então, basicamente, a gente coloca dessa maneira, tá? Então, aqui a gente aponta se teve CAT, se foi acidente típico, trajeto, doença, se essa CAT é inicial, reabertura, teve óbito. Aqui a gente aponta quem é o responsável pelo relatório analítico, lembrando que tem que ser sempre um médico do trabalho com RQE, Registro de Qualificação de Especialidade, tá? Aqui é um resuminho, pessoal, que eu coloco aqui. Dos exames clínicos foi realizados não apresentaram alterações significativas, das acuidades visuais realizadas não apresentaram alterações significativas. Então, assim, a gente justifica muita coisa por aqui, tá? Tanto quanto, vamos dizer que a empresa não forneceu os resultados de exames, então a gente não conseguiu elaborar um relatório com precisão, tá? Então, a empresa, cliente, não disponibilizou os resultados de exames de avaliações clínicas e exames complementares, impossibilitando a confecção do relatório analítico. Então a gente justificaria tudo dessa maneira, tá? Deixaria assim, certo? Então, ok, aqui, pessoal, vocês vão ter que alterar tudo, tá? Eu vou deixar tudo em amarelo, por exemplo, aqui vocês vão ter que colocar a assessoria de vocês, aqui vocês vão ter que substituir e colocar a assessoria de vocês também. Isso daqui é uma autorização, um resuminho. Então aqui você vai ter que colocar a identificação do seu médico também. Aqui a data de finalização e aqui um cronogramazinho, tá? Que a gente coloca realizar os exames médicos, revisar os materiais de primeiros socorros, treinamento de primeiros socorros, que é a IT12 aqui no estado de Minas Gerais, São Paulo é a IT01, mas tem a Lei Lucas, que é federal, a NR7, que é federal. Então tudo isso exige que tenham funcionários preparados para urgência e emergência. Então, se você tiver interesse em estar realizando a compra dessa documentação, vai ser por um valor bem singelo, vai ser 20 e pouquinho, tá? E eu acredito que vai auxiliar e dar um norte bacana para quem está principalmente começando ou já tem uma experiência e gosta de mexer com o Word ou ainda não tem esse software que já automatiza essas questões, né? Porque a gente começa engatinhando, depois que a gente vai para um software, mas eu particularmente gosto muito de mexer com isso pelo Word ainda, tá? Então, basicamente seria isso. Uma coisa que eu esqueci de citar é que depois que você finalizar a documentação, você vem aqui em sumário, tá? E atualiza o campo. Aí ele vai puxar certinho de acordo conforme você configurou a documentação. Então, dessa maneira fica bem bacana, tá? Outra questão, eu espero ter ajudado vocês aí.